Vamos falar do Corinthians. O Corinthians ontem foi para Porto Alegre e empatou com o Grêmio em 1-1. Um time do Corinthians meio diferentão, porque o Memphis, Carrillo e Martinez, que estavam na data FIFA, nem voltaram, já entraram nessas férias de 15 dias. Faraldo estava lá. Eu quero que você fale, meu velho. Diga tudo do jogo de ontem. Primeiro um alívio, 30 dias sem o Corinthians agora, né? Nossa senhora, que paz. Se bem que daqui a pouco o presidente afastado tá virando polêmica aí, né? E tumultuando tudo. O Corinthians tem esse detalhe. Eu não sei até que ponto vai ser de alívio, né, esse período aí. Mas, olha, foi um resultado interessante, pensando que você enfrenta um Grêmio fora de casa e em condições de ganhar e acaba voltando com um ponto. Mas eu ligo um alerta pelo nível do adversário. O Grêmio está muito fraco. A gente estava comentando até aqui, vem de 2 vitórias, é bem verdade, mas uma delas muito contestada, né, com um gol ali, um pênalti praticamente inexistente, ainda que tenha vencido na última rodada do Juventude. Mas é um time que tende a brigar para não cair. É um time muito ruim, muito fraco ali o time do Grêmio. Só que o Corinthians estava também todo desfalcado e conseguiu fazer mais uma vez a exemplo do que havia acontecido contra o Atlético Mineiro na Arena MRV umas 2-3 semanas, quando também entra com um time alternativo, porque àquela altura ainda priorizava a Sul-Americana, e conseguiu, com uma escalação alternativa, competir fora de casa contra um time de camisa, um Atlético Mineiro. Então é um Corinthians que... E aí eu até entendo aquela sua cara fechada ali quando você leu, falando, pô, mas o Dorival não tá colocando identidade no time? Eu acho que é um time que tá sabendo amarrar os jogos quando necessário. O Corinthians hoje não é uma presa fácil de ninguém. É um primeiro ponto de trabalho de um novo trabalho. Sim. Há a necessidade de ter paciência com o Dorival. Eu não sei se é o que o torcedor do Corinthians planeja, né, pro segundo semestre, mas é um trabalho que precisa de paciência, é um trabalho que, para fazer grandes jogos, grandes atuações, depende desses nomes que, por exemplo, não estiveram à disposição. O Yuri Alberto machucado, por exemplo, o Memphis, que acho que até poderia ter voltado de viagem, isso inclusive meu foi amigo Hector. Como é que não jogou? dá, né? Não deu um chute modelo, no gol. Não deu um chute no gol. Ator espanhol que não ator joga. Que tá na novela, não deu um chute no gol. Não deu um atacante. chute no gol. Aí foi substituído para a entrada do Romero, que também não é centroavante, mas é um time muito dependente do Yuri Alberto. Muito dependente mesmo. E isso fica escancarado depois da lesão, que inclusive foi naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Aí, pós aquele jogo, o Corinthians foi eliminado por Huracan, perdeu em casa num 0-0 contra o Vitória, só voltou a fazer gol ontem mesmo com o Breno Bidon, que aliás é um nome que ontem na entrevista de Zona Mista, foi um dos dois que parou para conversar com a gente ali, depois do jogo, ele deu a entender ali que assim, tá tudo nas mãos do empresário. Se chegar a proposta, ele sai nessa janela. Que é uma situação que o Roberto também enfrenta. Vários agora. estão falando, né? O Garro também falou, não vamos falar de futuro. E tá um zum. É que aí é pura especulação, mas tá um zum. E aí eu deixo claro, é entre torcedores do Flamengo. Diante da perspectiva de, sabe-se lá Deus se o Arrascaeta vai renovar o contrato com o Flamengo. O Gerson saindo agora. E o Zenit tentou a contratação do Garro antes de ir atrás agora do Gerson. Há um zum entre torcedores do Flamengo querendo o Garro. Entendem que o Garro é um jogador nível Flamengo. E convenhamos, porque hoje se estabeleceu de prateleira do futebol brasileiro, de Flamengo e Palmeiras muito acima dos demais, o Garro é um jogador desse nível hoje. É que o Corinthians, é lógico, está tentando se igualar de alguma forma. Mas não parece ter organização para isso. Definitivamente recuperado fisicamente. Primeiro jogo dele como titular inteiro. Primeiro jogo como titular desde a final do Paulista. Bem. E é impressionante como ele potencializa ao redor, né? Porque... O próprio Bidon. Então, eu ia falar isso. O Breno Bidon ontem, cara, uma confiança, um jogo de... Sabe? Entrosado. Que eu não tinha fazendo visto. O pessoal tava criticando muito o Bidon, né? Porque ele tá no meio campo. Na visão do Dorival, o Bidon é meia. O Dorival não enxerga o Bidon como volante, apesar do Bidon no profissional do Corinthians sempre ter sido tratado como um segundo volante, um volante mais o box-to-box, ele ainda que não tenha tanto físico para isso. Meio aberto, né? No início do trabalho ele fez, ele começou. Tava errado ali. Mas ele tá tentando desengessar um pouco esse esquema de um Corinthians com mais amplitude, um Corinthians mais aberto. O jogo de ontem, por vários momentos, a gente viu a volta do losango ali sendo esboçado de alguma forma. Não coincidentemente com o Garro voltando ao time titular pela primeira vez sob o comando do Dorival. Foi a primeira vez desde a final do Paulista que o Garro jogou como titular. Então, e aí volta, é um Corinthians muito dependente desses jogadores decisivos, como a gente estava falando do Santos. O Roleiser é um jogador muito decisivo. Agora dando as caras, aparecendo mais, vai fazer a diferença. O Neymar, se conseguir engatar uma sequência, vai fazer a diferença. O Corinthians precisa desses caras. Por isso que muita gente ficou chateada muito torcedor ficou chateado com o Memphis, do Memphis não ter voltado da data FIFA. Teoricamente as férias começam hoje. O Memphis saiu de férias 2 dias antes.
Poderia ter voltado, fica 15, 20 minutos no banco. Pô, no jogo de ontem, 15 minutinhos do Memphis ali na reta final, Faria o Corinthians poderia ter saído poderia com a vitória. sair. Faria É diferença. isso mesmo, 15 minutos do Memphis ali jogando com o Garro faria Exato. muita diferença. O Garro fica nos Jogando 90 com o minutos. Garro. O Garro ficar 90 minutos em campo também chamou a atenção de muita gente na entrevista coletiva ali com o Dorival sobre o Coronado, que aí Então, já perdeu espaço. Aí é que eu ia te perguntar do Coronado, porque eu vi uma entrevista do Dorival, estava lendo, e entre outras coisas, falando que realmente essa parada vai ajudar e que precisa de contratação, que elas devem vir, mas coisas assim, tipo um lateral direito para ser, acho que reserva do Mateuzinho, um goleiro reserva, realmente precisa para ser reserva do... O Donelli tá numa linha de dispensa ali, o do Donelli não está rolando, né? Quando precisou dele, não que ele... Bom, ele falhou, né? E precisa de mais rodagem. É, precisa de mais rodagem. Não que ele... Não, realmente, ele não agradou. E aí uma coisa que me chamou a atenção, ele falou, e um meia para ser uma sombra pro Garro. Eu falei, então vocês já mandaram embora Total. o Coronado. O Corona. Não, e é curioso não falar um 9. Né? Então, também achei curioso não falar tá o 9. que tá rezando pro Yuri ficar, né? Não, então, e mesmo mas assim precisava. Mesmo que fique. O Yuri mesmo assim, machuca, que você condição. fica com o Hector ali. não. Cara, é discrepante assim. Você tem Não, eu pensei- um dos melhores 9s do futebol brasileiro e um dos piores 9s que Não, tem é no futebol inclassificável, com todo respeito, meu velho Hector. A mim, eu te quero muitíssimo, pero não como jogador. Porque não rolou nada, eu nunca vi nada. É impressionante, o cara joga, ele não faz... Ele fez um gol, mas não faz nada. Mas Né? Não... parece que é gol culposo, né? Que não quis. Ele tem não dois, teve ele tem intenção. dois gols no Corinthians. Gol culposo. Ele só faz gol culposo. A bola aí Ba- espirra, gol. assim, Sobrou realmente... pra ele, gol. Ele tem Nada, dois golzinhos nada. do Corinthians, um na Copa do Brasil e um na primeira rodada do Então, Brasileiro. 2 gols, e assim, cara. Que isso. não E aí não conseguiu tem, emplacar. por exemplo, lá no Ceará tá o Pedro Raul, né? E ele tá por empréstimo. Pô, pois é, melhor voltar o Pedro Raul do que Então ficar eu com prefiro o que volte o Pedro Raul, embora pareça que o Pedro sente quando tá numa situação como ele estava no Corinthians. A de muita pressão. argumentação do Pedro Raul é de que no Corinthians ele nunca... É lógico, o jogador nunca vai admitir que ele sente peso de uma camisa, né? Mas a argumentação dele é de que ele nunca sentiu confiança das comissões técnicas que passaram pelo Corinthians nesse período de Pedro Raul por lá, de dar sequência pra ele, mesmo se ele engata 2 jogos sem fazer gol. E então, numa dessas, mais uma troca de comissão no Corinthians, né, com a chegada do Dorival, numa dessas o Dorival resgataria essa confiança do Pedro Raul, que certamente é mais jogador que o Hector. O Gente, Hector não tem condições. o Hector não é a jogador. confiança na comissão técnica. Cara, se tu jogou bem, você vai fazer gols, vai ser titular, cara. Lógico, não adianta. não tem. Né? Independente da comissão Não, técnica. você sabe, Jean, que eu for. falo que outro dia, não sei o que a gente estava falando aqui, e eu falei. Eu vi uma entrevista de um ex-jogador, colega nosso, né, agora da imprensa, o Denilson, que ele falou assim que na imprensa é onde tem mais traíra, né? Não foi uma coisa assim que ele falou, né? Eu pensei, claro, porque no futebol você pode ser um traíra. Você pode puxar o tapete do seu colega, mas se você puxar o tapete para entrar no lugar dele e você não for bom, Já não era. rola. É. No nosso tá cheio de gente meia boca fazendo coisa, né? Então o cara puxa o tapete de um cara bom, aí fala, ele tá indo bem, deixa, vai. E Total, Zé. se lasca, né? Você se lasca. Mas eu acho que você tocou numa questão antes interessante, a gente talvez mereça uma discussão do Dorival não conseguir achar uma identidade pro time do Corinthians. E acho que faz umas 2 rodadas a gente perguntou sobre isso. Acho que eram até então 9 jogos, 9 escalações diferentes. Eu acho que permanece ainda essa... Ele não consegue Ele não consegue né? repetir uma escalação. Quando consegue não quer, por 3 competições juntas que o Corinthians vivia até então. Essa foi a desculpa dele aquele dia. São competições distintas, são objetivos distintos e eu gosto de analisar o adversário. Mas eu acho que tem mais coisa aí. Você acha? Eu acho que tem mais coisa, porque tem a questão física, óbvio, de não conseguir, tem o jogador que vai para a seleção. Então, o Dorival tem que saber que é isso que ele Que é tem. isso que ele tem. E né? apesar do que ele tem na mão, acho que montar uma identidade não é ruim. Não, Eu acho que é definitivamente. positivo você ter uma e a verdade identidade. é que o time jogava melhor com o Ramon, né? E é um time muito dependente do Garro. Sem querer bater nessa tecla de novo, mas é a primeira vez que o Dorival conseguiu escalar o Garro como titular desde que ele chegou ao Corinthians. E Talvez o time a- jogou melhor. Talvez Eu a vi o jogo. identidade do time esteja em torno do Garro, que também ainda não conseguiu jogar com o Memphis Verdade. e Yuri juntos.